Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos 5 Minutos, eu sou Laerte Campos e hoje eu quero falar com vocês sobre liderança. Você é líder ou já pensou em ter uma posição de liderança na empresa que você trabalha? Você sabe o que um líder de verdade faz? Você tem dúvida? Então fica aí que hoje eu vou trazer 8 características ou atitudes que todo líder bom tem que ter. Se você gostou do assunto, já clica no joinha aqui embaixo e bora pro vídeo. Bom, pessoal, ser um líder é muito mais que ficar mandando os outros fazerem coisas. Um líder é responsável por pessoas e por vidas. Ser líder não é uma coisa simples, mas é super gratificante, principalmente quando a gente ajuda as pessoas a conquistarem o que elas querem na vida. Mas antes de passar as características ou atitudes de um líder para vocês, eu quero definir o que é ser líder. Na minha opinião, ser líder é inspirar as pessoas a darem o seu melhor em alguma atividade ou função, a se dedicarem de verdade. A liderança muitas vezes surge naturalmente e dá para ver quando uma pessoa é líder desde que ela é pequenininha. Mas a liderança também pode ser aprendida. Dá trabalho, mas é possível que qualquer pessoa com força de vontade e dedicação real consegue isso. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje, para ajudar você que quer ser líder na sua empresa a ter um norte para começar a sua busca e para você que já é líder a avaliar se você está no caminho certo. Bom, chega de papo e vamos para as 8 características de um líder de verdade. A primeira característica que eu quero trazer para vocês é a segurança. Um líder de verdade é uma pessoa segura de si, do que precisa fazer e de como fazer. Ninguém se inspira em um líder que não confia em si mesmo ou que deixa dúvida no ar sobre as coisas. Vale a observação aqui. Um líder não tem todas as respostas, mas mesmo quando ele não tem, ele ainda é referência porque ele não fica parado. Ele vai atrás da informação para não deixar a sua equipe na mão. Uma atitude legal de um líder é admitir que ele não tem uma resposta e ele não precisa enrolar as pessoas. Basta dizer que não sabe e ir buscar a informação ou a resolução para alguma situação. Isso é sinal de maturidade e segurança e a consequência é a geração de confiança no time. Galera, um líder de verdade está sempre evoluindo. São raros os momentos em que ele não está buscando alguma informação, estudando alguma coisa ou evoluindo de alguma forma. Se você é líder e acha que sabe tudo, repensa essa atitude, porque tem muita coisa aí para ser aprendida e um líder de verdade nunca para. Dica básica para melhorar como pessoa e, consequentemente, como líder é ler muito. Se você não gosta de livro, leia matérias na internet, busque alguma coisa sobre o segmento que você atua ou quer atuar, busque informações sobre liderança. Um bom líder, aliás, um bom profissional, não fica esperando as empresas darem treinamento para que ele cresça. Ele corre atrás e, principalmente nos dias de hoje, com tanta coisa boa à disposição. Inclusive, tem muita coisa boa de graça. A gente tem sites, vídeos, podcast. Agora tem a proposta do Clubhouse, que é uma rede social nova com uma proposta animal que possibilita que você participe de salas de áudio com grandes nomes do mundo e de várias áreas. Enfim, tem de tudo para todos os gostos. Basta você querer e correr atrás. O seu desenvolvimento para chegar na liderança está na sua mão. Pessoal, um líder ele é humilde. Um líder não é nem nunca será o dono da verdade. O líder de verdade sabe quando buscar ajuda e não tem nenhum problema com isso. Ele consulta e avalia as opiniões e sugestões da equipe que muitas vezes estão na linha de frente e podem trazer uma visão que talvez ele não tenha. Uma atitude que todo líder tem e está atrelada à humildade é admitir que errou. Um líder não tem nenhum problema em errar, até porque errar faz parte do processo de aprendizagem e torna o líder humano. O líder busca feedback o tempo todo, seja com o seu líder, sim, um líder também tem líder, com seus pares, mas principalmente com a sua equipe direta. Receber feedback da sua equipe não é sinal de fraqueza, é sinal de força, confiança e humildade. O líder de verdade faz parte da equipe e jamais está acima dela. Muitas vezes nós vemos o nosso líder tomar uma decisão que em um primeiro momento parece estranha, parece que vai contra o que normalmente é feito e mesmo assim ele toma essa decisão. E no final a coisa dá certo e o resultado vem. Isso acontece porque ele enxerga coisas que nós ainda não vemos. Ele tem acesso a mais informações da empresa e tem a famosa visão estratégica do negócio. Eu gosto de chamar isso de visão de consequência. Um exercício legal para ir aprendendo e desenvolvendo isso é você avaliar quais são os desdobramentos das ações que serão feitas. Se a gente pensa nas consequências antes de iniciar uma ação, a gente pode se preparar para possíveis problemas e conseguir um resultado muito melhor. Um líder só está nessa posição porque ele tem essa característica muito forte. E se não tem, alguma coisa está errada.
Nesse tipo de valor, de atitude, o líder entende as consequências de tudo que vai ser feito e por conta disso ele consegue mapear as situações e avaliar o melhor caminho a ser seguido, mesmo que isso não esteja claro para o resto do time. É como se fosse um jogo de xadrez. Ele precisa pensar no mínimo em 3 jogadas à frente da que ele está fazendo agora, avaliando todas as possíveis reações do seu oponente para conseguir vencer. Um detalhe, se o seu líder tomou uma decisão e você não entendeu, pergunta para ele. Se ele puder te explicar, com certeza ele vai fazer, porque vai te ajudar a se desenvolver. Isso também é obrigação do seu líder. Mas tem informações que ele não pode te passar. Isso é normal dentro de uma empresa. Entenda isso e não critique o seu líder, porque um dia você vai estar no lugar dele e vai passar por esse tipo de situação. Resiliência é a capacidade de se adequar a diferentes situações ou pressão e retornar ao seu estado original. Para ficar claro, é como se você pega uma mola e aperta. Quando você solta, ela volta como ela era no começo. Isso é resiliência. Um líder precisa ser resiliente o tempo todo. Ele recebe pressão de todos os lados. São os chefes cobrando o resultado, os clientes reclamando do produto, qualidade, prazo ou pedindo desconto, por exemplo, a equipe questionando as suas decisões e por aí vai. O nível de pressão a que o líder é submetido é absurda e por isso um bom líder é extremamente resiliente, ou seja, ele se adapta à situação e segura a pressão. É claro que tudo tem um limite e acima de tudo um líder é uma pessoa, então quando a pressão é muito forte ele precisa parar um pouco, senão ele vai surtar. E a boa empresa e uma boa equipe precisam entender isso, mas o líder tem a obrigação de avisar quando as coisas estiverem críticas para não extrapolar o limite da própria resiliência e estourar. A resiliência, pessoal, é uma das características mais importantes de um líder. Galera, esse é um dos valores que eu mais gosto. Eu aprendi com um dos grandes líderes com quem eu trabalhei que melhor do que ser bom é ser justo. O líder de verdade entende que ele não vai agradar todo mundo. Por isso, ele busca ser justo em praticamente todas as decisões. Então, se ele vai tomar uma decisão para um funcionário e ele não pode replicar a mesma decisão para os outros, ou ele vai prejudicar outras pessoas com essa decisão, é bem provável que ele não tome essa decisão, exceto se for extremamente necessário. O senso de justiça se aplica também a coisas que podem prejudicar a empresa. Muitas vezes a gente pede coisas para os nossos líderes que são negadas, mas não impactaria em nenhuma pessoa. Mas se a gente avaliar com calma, a gente vai ver que isso pode impactar a empresa, talvez prejudicando uma entrega, um cliente, colocando em risco o faturamento e que poderia ocasionar, por exemplo, a diminuição do faturamento e impactar na empresa de um modo geral. Eu vou dar um exemplo. Eu já vivi em muitas empresas a situação de pessoas pedirem para serem desligadas. Muitas vezes o pedido ele é negado e as pessoas não entendem o motivo. Elas alegam que é o direito delas, etc. Mas o fato é que a empresa vai ter um custo com esse desligamento e eu não estou falando apenas da rescisão do funcionário, porque a rescisão ela vai pagar de qualquer forma. Eu estou me referindo à necessidade de contratar uma outra pessoa e treinar essa pessoa para realizar a mesma função até ela chegar no nível de qualidade do outro funcionário. Muitas vezes as pessoas enxergam apenas a questão da rescisão, mas tem muito mais coisas envolvidas, né? E esse custo e impacto pode gerar lá na frente uma perda financeira, a queda na qualidade de um cliente e por aí vai. A questão aqui é de ser justo para todas as partes, inclusive para a empresa. A empresa é uma das partes da decisão do líder. Outro exemplo é de quando uma pessoa, por exemplo, pede uma folga para ir num show. Se ele não puder fazer isso para outras pessoas em momentos ou situações parecidas e fizer isso para você que pediu isso agora, vai parecer que você tem regalias perante os demais funcionários. Por isso, é bem provável que o seu líder negue a sua folga, ele não vai autorizar, porque ele não quer que a equipe entenda que ele vai fazer uma coisa para você e não vai fazer para os outros. Lembre-se, melhor do que ser bom é ser justo, e isso vale para tudo e para todos. A vida de um líder não é fácil. Muitas vezes eles são acionados depois do expediente, aos finais de semana e por aí vai. Claro que existem empresas que têm políticas muito fortes sobre esse tipo de acionamento, mas havendo a necessidade, o líder é acionado, não importa a hora nem o dia. Mas quando a gente fala de disponibilidade, a gente não está falando somente disso. A gente está se referindo também a estar disponível para a sua equipe quando necessário. Claro que a vida do líder é atribulada, mas quando uma pessoa da equipe precisa de alguma coisa, ele atende. Talvez não na mesma hora, depende do que está acontecendo, mas assim que ele puder, ele vai parar o que está fazendo, vai verificar o que aconteceu e auxiliar no que for possível. Outra coisa relacionada à disponibilidade é estar presente, ou seja,
Se eu estou falando com você, eu estou falando com você e você é o meu foco. Um exemplo que eu passei em uma das empresas que eu trabalhei foi uma situação em que eu estava conversando com um vice-presidente no corredor sobre um assunto e o telefone dele tocou. Era o presidente da empresa, deu para ver no Bina, e ele me pediu um momento para atender, atendeu e explicou para o presidente que naquele momento ele não poderia falar porque ele estava conversando com uma pessoa da equipe, mas retornaria em seguida, e aí ele desligou e continuou conversando comigo. Isso me marcou demais, porque me fez entender que ele estava presente para me atender, mesmo eu sendo uma pessoa bem abaixo, né? Um detalhe para vocês, eu era coordenador na empresa e em teoria, apesar de naquele assunto a tratativa ser direta com ele, tinham ainda mais 3 cargos acima de mim. Ele não precisava falar diretamente comigo, mas ele conversou comigo e me atendeu da melhor forma possível. Só naquela situação, esse líder, esse vice-presidente, me mostrou humildade e disponibilidade numa situação só. Então, vamos ser disponíveis para a nossa equipe, para a nossa galera. Você já deve ter vivido a situação de que disseram que um problema aconteceu por sua culpa, certo? Eu também já vivi isso, mas o que eu aprendi e entendi é que um líder de verdade ele não busca culpados. Ele entende que nem sempre as coisas vão dar certo e quando as coisas derem errado, ele avalia como uma oportunidade de aprendizado. E mais do que isso, ele se responsabiliza pelo erro junto com a pessoa que gerou o problema. Porque ele entende que se a equipe erra, foi por falta de direcionamento da liderança, mesmo que para ele, naquele momento, pareça que ele passou tudo o que precisava de uma maneira clara. Eu já passei situações em que eu errei muito feio e ao ser abordado por uma pessoa do alto escalão da empresa, a minha líder direta informou que como líder minha, a responsabilidade era dela. E isso me marcou muito. Hoje eu aplico isso com o meu time. O que normalmente eu digo é que se você errar, se alguém do meu time errar, a falha foi minha, porque eu posso ter errado na hora de passar a instrução adequada ou eu não fiz o devido acompanhamento. Vale apenas uma ressalva. Apesar de eu assumir parte da responsabilidade pelo erro, eu preciso tomar uma atitude para desenvolver a pessoa que errou, a fim de evitar a reincidência. Então não basta ser legal e dizer tamo junto. Eu preciso fazer uma ação para encontrar uma solução e desenvolver as pessoas para que o erro não aconteça mais. Você acha que acabou? Não, senhor. De lambuja, eu vou te dar um bônus. Eu vou te dar a 9ª característica de um bom líder. Bom, galera, eu já vi muitas vezes líderes, entre aspas, que quando são reconhecidos por um trabalho feito por sua equipe, ficam com todo o crédito. Isso é errado, não é o que o líder de verdade faz. O líder de verdade entende que ele teve algum papel na entrega, porém, o maior mérito é da sua equipe. E se foi uma pessoa específica do time que gerou o resultado, ele reconhece e nomeia a pessoa responsável pela entrega. Ele fala, foi fulano que fez. Eu já vivi a situação de se apropriarem de uma coisa que eu fiz e no momento que isso aconteceu, eu perdi completamente a confiança do meu líder na época. Inclusive, eu pedi a transferência de time, de equipe, porque isso feria um valor meu e eu não consegui mais trabalhar com essa pessoa. E quando eu me tornei líder, eu passei a tomar todo o cuidado do mundo para não fazer isso com outras pessoas. Esse valor está muito atrelado à ética, na minha opinião. E se uma pessoa é capaz de assumir a autoria pela criação de outra pessoa, pela entrega de outra pessoa, na minha opinião, ela é capaz de fazer qualquer outra coisa. E aí, galera, o que vocês acharam dessas 9 características de um líder? Curtiram? Você que é líder, se identificou com quais características? E você que é liderado, identificou o seu líder em quais das características? Se você quer ser líder, eu sugiro que você comece a trabalhar pelos pontos que eu trouxe. É claro que o líder precisa de muito mais coisas, mas se você começar com essas, você vai estar muito à frente da maioria das pessoas. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha com todo mundo que você conhece, líder ou não, para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas a se desenvolverem na vida. E não esquece de curtir e se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo. Para finalizar, te desejo uma ótima semana, um abraço e até o próximo vídeo.